Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje falando sobre a saúde psicológica dos adolescentes e das crianças durante este período da pandemia, este momento que nós estamos vivenciando, que é o momento de retorno às aulas, porém, um retorno às aulas que tem sido bem diferente, e a gente está conversando sobre isso com Daniele Lucena, psicóloga, que está aqui conosco. Daniele, mas no primeiro bloco eu já dei uma deixa aqui que eu acho que é importante a gente estar falando. Por trás desses jovens, por trás dessas crianças e adolescentes, existem pais que muitas vezes estão cansados, estressados, sobrecarregados, enfrentando uma rotina dentro de casa muito diferenciada, muito mais forte, mais puxada, muitas vezes sem ajuda, porque aquele avô que ajudava não está ajudando tanto, aquele tio que ajudava não está ajudando tanto. Então, modificou bastante. Esses pais estão também, eles estão também bem diferentes. Muito diferentes, Mirna, e interessante que o estresse agudo associado ao trabalho é chamado de burnout. E esse tipo de estresse que era associado antes à condição, né, exclusivamente relacionada à profissão, agora tem sido trazido para a condição de ser mãe, ou seja, o papel de ser mãe. Então, tem sido falado muito no burnout materno, que é o estresse agudo relacionado à função de ser mãe. Justamente por isso, porque são muitos os desafios e muitas vezes uma carga de atividades e de preocupações que excede a nossa capacidade de gerenciar e de lidar com tudo isso também, né? Então é realmente muito pertinente e muito necessário a gente ter esse olhar, né, para essa mãe e para esse pai também, né? Fala-se da mãe porque a gente ainda vive em uma sociedade em que a mulher abarca muito essas funções com um peso muito grande para ela, não é? Então, é muito importante a gente ver também isso, a gente despertar. Eu tenho feito muitas lives, né, para conscientizar as mães que muitas vezes elas precisam de ajuda, elas precisam se cuidar, elas precisam olhar para elas. Porque fica muito difícil eu ter condição de olhar e perceber o outro se eu não estou tendo condições de fazer isso comigo, se eu não estou me cuidando. É aquela metáforazinha, né, que ela é bem difundida da máscara do oxigênio, não é? Quando tem no avião, numa condição de emergência, não é? A orientação é para que essa máscara, se tiver um adulto e uma criança, que a máscara seja colocada primeiro no adulto. Por que isso? Porque se a criança precisar de ajuda, o adulto vai conseguir ajudá-la. Mas se for o contrário, o adulto colocar a máscara na criança e ele precisar de ajuda, a criança não vai conseguir ajudá-la e vão ser dois precisando de ajuda, né? Então, é muito importante a gente pensar dessa perspectiva, né? Desse cuidado com as mães, desse olhar para o autocuidado mesmo. Agora, muitas vezes, uma forma de extrapolar o estresse, na verdade, o calor do estresse, muitas vezes pode eclodir em violência, né? Em falta de paciência com o filho. Então vai para uma tapa, vai para uma coisa, um castigo mais, uma voz mais forte, com mais frequência, né? Assim, a impaciência ali muito à flor da pele, a criança tocando muito nesse pai impaciente, nessa mãe impaciente. E para esse filho, isso é muito complicado, né? Porque o filho passa a ter uma mãe ou um pai bem mais agressivo. Isso vai gerar o que nessa criança? Gera medo? O que é que pode gerar nessa criança? Esse descontrole, né, dos pais. Enfim, o que a gente pode pensar em primeiro lugar é a questão da ansiedade, né? Porque os pais, eles são responsáveis, dentre tantas coisas, pela segurança emocional do filho, né? Então, ali, os pais, eles representam esse pilar, essa segurança. E se esses pais estão afetados emocionalmente, isso vai afetar essa segurança emocional dessas crianças, né? Então, aumentar muito esse estresse tóxico, né, na família, e que o estresse tóxico é altamente prejudicial para o desenvolvimento infantil, e não só o desenvolvimento psicológico, mas o desenvolvimento do cérebro mesmo, sabe, da criança. Tem muitos estudos já mostrando isso, né? Então, é extremamente prejudicial. Então, esse filho, né, que além de todas as perdas sociais, né, da questão pedagógica, tem também essa questão de ter ganho, né, esses pais dessa forma. Ali tem a presença física, mas não é uma presença de qualidade na vida deles, né? E aqui realmente a gente não está para culpar esses pais, porque
Está muito difícil para todo mundo, né? A gente perdeu realmente essa rede de apoio que muitos de nós tínhamos, nós perdemos, né, com a pandemia. Dá para fazer alguma coisa para evitar perder a cabeça? Dá para ter algum... O que é que se pode fazer, assim, está num momento muito estressante, o que é que se pode fazer emergencialmente para evitar perder a cabeça? Existe alguma dica para uma hora dessa? Olha, Mirna, tem assim, não, eu não digo não para a hora, porque quando a gente está em um nível de estresse muito grande, fica muito difícil. No momento de estresse, é preciso ter muito autocontrole para a gente poder gerenciar esse estresse nessa hora. E para a gente ter autocontrole, não é uma coisa que surge na hora. É uma coisa que a gente precisa, são habilidades que a gente precisa plantar no nosso dia a dia. Então, realmente, eu acho que, como a gente vive em uma sociedade que negligencia muito as emoções, muitos de nós, quando vem olhar para o nosso estresse, para as nossas emoções, a gente já está em uma sobrecarga enorme. De modo que, muitas vezes, nesse momento, fica difícil para a gente gerenciar. Então, a minha orientação para quem está aqui agora assistindo, quem tiver a oportunidade mesmo depois de assistir esse programa, é de parar e fazer uma autorreflexão, sabe? Como é que eu estou me sentindo nesse momento? Do que eu preciso? Qual a minha necessidade nesse momento? Porque se a gente se faz essas perguntas, não é? Eu costumo de vez em quando fazer isso para mim e eu noto, poxa, eu estou num pico de estresse muito grande, eu preciso dar uma parada, sabe? E aí eu reduzo o ritmo de um trabalho, outras coisas que não são tão essenciais assim, eu deixo de lado por um tempo, sabe? Eu volto a ter esse olhar para mim, a fazer práticas que me dão satisfação, me dão prazer, né? Agora mesmo eu comecei a ler livros fora da minha área, porque me relaxa, me ajuda, sabe? A me sentir melhor. Então, eu A acho que é desligar, isso. né? Ajuda A também a desligar, desligar um é. Então, pouco, né? a gente precisa realmente parar de negligenciar nossas emoções, elas importam, me importam muito, e que a gente possa atender nossas necessidades também. Assim vai ter mais chance da gente conseguir no dia a dia gerenciar essas emoções. Pois é, e é importante, né, nós que somos pais, termos isso na cabeça. Claro que os momentos, cada um vive a sua realidade, tem as suas dificuldades, Sim, então ninguém está aqui para julgar. Mas é isso. importante a gente tentar colocar na cabeça, nos momentos que nós estamos mais calmos, né, tentar colocar na cabeça de que nossos filhos eles dependem prioritariamente de nós. Né? Então, se você está naquele estresse, naquele nível de estresse, e acabar desaguando o teu estresse no teu filho, né? Será que isso vai gerar algo bom para a tua casa, algo bom para a tua família, ou será que você só vai aumentar o estresse, aumentar a tensão, da mesma forma com o esposo ou com a esposa? Será que vai valer Isso. a pena distribuir o teu estresse para uma pessoa, canalizar em alguém, numa pessoa? Porque imagina, você está ali, no momento que a gente não está podendo sair muito de casa, no momento que a gente está convivendo com aquelas pessoas, a gente precisa preservar essa convivência de uma forma muito preciosa, né? Neste momento, mais que nunca, essas convivências elas estão nas nossas mãos ali dentro, né? Nas mãos de cada um que tem parte dessa família. Então, é importante que seja tratado isso com maior zelo, por mais que esteja difícil. Né? Por mais que esteja difícil, que a gente tem que realmente, como Daniele falou, colocar na cabeça e buscar alternativas. É fácil encontrar alternativas? Muitas vezes não é. Muitas vezes você vai dizer, Mirna, mas eu não tenho tempo para ler um livro. Mirna, mas eu não tenho tempo para dar uma saidinha e deixar meus filhos com alguém, porque eu não tenho. Porém, realmente é uma coisa que você vai ter que ir pensando. O que é que dá para ser feito dentro da sua Sim. realidade? O que é que você consegue ir descobrindo? Não é, Dani? Eu acho que é importante também a gente ir se trabalhando dessa forma um pouquinho, não é? Isso, é por aí. Porque, assim, Mirna, às vezes a gente quer dar conta de tudo, né? E, assim, eu me coloco também nesse lugar, né? Às vezes a gente tem mil coisas e a gente quer dar conta de tudo. Mas, se a gente não se respeitar, vai chegar um dia que a gente vai ter que parar. Aí não vai ser mais uma escolha, não. Vai ser obrigada a gente parar, porque a gente não vai conseguir. Quando a gente chega em uma fase do estresse, que é a exaustão, a gente não consegue mais. A gente começa a adoecer, não só da nossa mente, mas também do nosso corpo. O nosso corpo fica mais frágil e a gente está vivendo um momento de pandemia, que a gente precisa também cuidar. O estresse, ele baixa a nossa imunidade, né? Então, assim,
Eu acho que a pandemia ela trouxe muito um olhar para, eu não sei, do amanhã, sabe? A gente não tem controle de tudo, né? Nunca tivemos, não é? Nunca Aí vem a tivemos pandemia para provar isso. Nunca estampar na tivemos. nossa cara que a gente não tem controle sobre tudo e a gente nem sabe do dia de amanhã. Então, só por hoje, sabe? É uma coisa que virou mantra, assim, sabe, para mim. Mas só por hoje, deixa eu ver o que eu posso fazer só por hoje, né? Então, assim, eu acho que isso dá também uma dimensão para a gente conseguir filtrar na nossa vida o que de fato é importante. Porque se a gente parar para pensar, tem tantas coisas na nossa vida que a gente seria interessante que a gente pudesse rever, sabe, no nosso estilo de vida. Aí cada um que pode avaliar o seu, né? Eu só posso avaliar a minha própria vida, né? E eu acho que esse é um momento muito rico. Se a gente cresce muito nesses momentos, que eu acredito que a gente cresce muito, se a gente souber olhar, né? Com essa perspectiva de refletir, de avaliar, de se conectar com o que de fato é importante para nós, né? E, enfim, a gente consegue tirar o que é de fato essencial. Pois é, Daniela, e uma outra. Acho que nosso tempinho já está quase acabando, mas vai dar tempo ainda de fazer um pouquinho dessa pergunta, entrar um pouquinho nesse tema. Acho que um outro problema forte que nós estamos tendo nesta pandemia, e é um problema, na verdade, daqui para frente, não é bem um problema, é uma realidade, né? É uma realidade. Hoje nós temos é fato, um número bem maior de crianças que se tornaram órfãs, né, nessa pandemia. Órfãos devido ao Covid, né? Crianças que nem chegaram a conhecer, bebês que não tiveram contato com seus pais, né, de tão pequenos, não vão lembrar, ou crianças pequenas que perderam, crianças de 4, 5 anos que perderam seus pais. Então, é também uma realidade que vai merecer bastante cuidado daqui para frente, Daniela, inclusive por parte das escolas, né? Porque o Dia Questão das do Mães, Dia luto, dos não é? Pais, como vai ser tudo isso? Como é que vai se gerenciar? Que roupagem nova vai ser dada a tudo isso? Mirna, é muito importante realmente a gente pensar sobre isso. E aí eu amplio mais, né, essa reflexão, não só para a questão daquela criança que perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Eu tenho visto também, atendido crianças que perderam professores, né? Então, alguma pessoa conhecida, se a gente lembrar na nossa infância, também era tão difícil para a gente quando morria alguém que a gente conhecia, E tão só o fato de raro, você né? Isso era muito raro conhecer, também. era muito raro. Eu lembro que uma vez eu passei por isso e eu fiquei tão impactada, pensando em como seria, e leva a gente a pensar, né, como é depois da morte, o que acontece com a gente, né? Então a gente está sendo levado a pensar muito sobre isso, e aí é muito importante que a gente possa difundir uma cultura de falar sobre esses assuntos, porque a gente tem o hábito de não olhar culturalmente, a gente não é ensinado e a gente não vivencia experiências em que a gente fale sobre situações desagradáveis, porque a nossa forma de lidar, e que não ajuda nem um pouco, não vamos falar sobre isso. Vamos fazer de conta que nada aconteceu. Vamos focar no que está bom, vamos sorrir, mesmo estando triste. E isso é adoecedor. Então, a minha orientação, o luto, né, é um processo que precisa ser vivenciado, que precisa, quanto mais isso puder ser um espaço aberto na nossa família, na nossa escola, para a gente elaborar essa dor da perda de um professor, da perda de um pai, de uma mãe, sabe? Que as crianças possam se sentir à vontade em falar das dores dela, a gente está ajudando a que essa ferida cicatrize, que essa dor ela seja elaborada mesmo. Então, é falar e não fazer de conta que está tudo bem, não ajuda nem um pouco isso. Pois é, e aí mais que nunca, né, é uma situação em que para aquelas famílias que podem, e também a gente pode, tem o artifício sim de buscar o SUS, o apoio do SUS, é preciso ajuda profissional também, né? Não Muitas abrir vezes é, mão, né, de uma sim, ajuda profissional. Se tem aquele filho, isso, aquela criança que passou por aquela perda, vai mudar toda a conjuntura familiar, as figuras vão ficar misturadas, quem vai ser a identidade materna que ela vai ter. Então, tudo isso para ser redimensionado dentro da cabeça de uma isso, criança, muitas vezes o pai que ficou, ou a mãe que ficou, não sabe lidar muito bem com essa nova roupagem, porque o luto não é só da criança, é do adulto, isso, aquele adulto exatamente. também está no momento de Uhum. luto, não é? Então,
não deixar de buscar ajuda, pedir apoio dos profissionais, que são as melhores pessoas que podem te orientar ali, não, a dar um suporte para você interessante, Isso. na hora que você não consegue enxergar tantas frentes, né, Daniela? E é então, muito importante cuidar disso, né? Porque quando você negligencia, às vezes depois de anos vem aquela situação que não foi elaborada. A gente escuta muito sabe? isso, né? Isso, a gente escuta exatamente. muito isso, né? Que depois vem. Então, vamos cuidar do agora. E nós, enquanto mães, enquanto pais, vamos acolher também essas crianças que estão passando por esses momentos tão difíceis, né? Nós estamos aqui, o papel da mãe, o papel do pai não se restringe a estar dentro de casa, não, a ser pai e mãe dos seus filhos, dos filhos que você cuida, não, mas também de ter um olhar responsável sobre as crianças, um olhar responsável sobre os jovens, e a gente se aproxima de tantos ao longo da nossa vida, né? Através dos nossos filhos, dos amigos dos nossos filhos, são tantas crianças e tantos jovens que a gente alcança, né? Então, que essa reflexão fique para todos nós mesmos, não é mesmo, Daniele? Isso, Mirna. Precisamos nos apoiar, né? Como um todo, enquanto família, enquanto comunidade escolar, enquanto amigos, não é? E ter esse olhar realmente de muito cuidado e muita responsabilidade para nossas crianças, adolescentes, para nós mesmos, né? Estamos todos precisando nos cuidar mesmo. Daniele, muito obrigada pela sua entrevista. Sempre conversar com você é ótimo. Muito obrigada, Mirna. Obrigada você de casa também que esteve conosco, que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado desse papo. Espero que tenha te ajudado a sua família, que tenha ficado algo bom para você. Para mim foi ótimo, eu adorei. E a gente se encontra no próximo programa Viva Saúde com temas importantes para a nossa sociedade. Um beijo grande e até a próxima.